Olá, meu nome é Felipe Dávila e estou apresentando mais um programa da TV IF. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante: teatro e política. Sabemos que o teatro e política têm uma relação muito grande, mas para falar deste tema, vamos chamar especialistas no assunto. Convido ela, que é professora doutora em artes cênicas, Letícia Rocha. Olá, Felipe. Olá. Convido ele também, que é mestre em teatro, Marcos Vinícius. Olá, prazer. E para finalizar e compor a nossa mesa, convido uma professora renomada em artes cênicas, Fernanda Viana. Olá. Sente, por favor. Bom, falar de teatro e política realmente não é fácil. Por isso convidamos esses especialistas no assunto. Sem mais delongas, Letícia, fala pra gente e introduz o tema sobre o que é teatro e política. Olá, gente. Obrigada pelo convite. O teatro político é justamente o teatro revolucionário. Acredita-se que por meio do teatro é possível falar de política e até mesmo mudá-la. Obrigado, Letícia. Estamos agora com um repórter nas ruas para conversar com o pessoal sobre o tema. Dilson, me ouve? Oi, Felipe, tudo bom? Então, estamos aqui nas ruas de Diamantina para conversar com as pessoas sobre o tema, que é política e teatro. Vamos conversar com as pessoas aqui. Oi, tudo bom? Tudo bem? Você poderia estar conversando com a gente um pouco? Ah, sim, claro. Qual é o seu nome? Brittany. Britney. Você acha que nos tempos atuais o teatro e a política são representados de outras formas? Ah, claro, sim. Eu acho que o teatro é o carro-chefe, né? Como também o hip-hop e o rap, que também demonstram sobre política. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Então, vamos estar agora conversando com mais outras pessoas aqui. Senhor, tudo bom? Você poderia estar conversando com a gente um pouco? Claro, com certeza. Qual é seu nome? João? Você acha que é importante o teatro relacionado com a política e que isso causa efeitos na sociedade? Ah, sem dúvida, tanto para o bem quanto para o mal. O teatro hoje é uma expressão muito que a sociedade vive. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Vamos conversar com mais outras pessoas. Moça, tudo bom? Você poderia estar conversando com a gente? Sim. Então, sobre o teatro e a política, o que você poderia estar falando? Não sei falar sobre esse assunto. Não sei dizer. Muito obrigado. Tchau. Então, ficamos assim, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com as pessoas e é com você aí no estúdio. O Instituto Federal Norte de Minas Gerais, do campus Diamantina, o curso técnico em teatro, a turma 2, apresentou em 2018, em seu espetáculo de formatura, uma peça que chama Bailei na Curva e que vai ao encontro do nosso tema de hoje. Para falar sobre essa peça, convidamos um dos diretores, o Ethany Cícero, que vai conversar com a gente. Oi, Felipe, estamos aqui com o Ethany Cícero, ele que foi um dos diretores da peça Bailei na Curva. Ele está aqui para contar um pouco da experiência dele com a peça e conversar um pouco com a gente. Tudo bom, Ethany? Tudo bem, Dilson? Obrigado, pessoal. A peça Bailei na Curva foi um espetáculo de formatura, de conclusão de curso da turma 2 do técnico em teatro, e eu compartilhei a direção com a professora Mariana Emiliano. E foi ano passado, no ano de 2018, e a estreia estava prevista para outubro, justamente no mês das eleições presidenciais desse ano, que foi super conturbado e difícil aí. E a peça, ela é um texto do Júlio Conte, que é um escritor, se eu não me engano, do sul do Brasil, e ele conta a história de um grupo de crianças que passa durante 3 décadas, desde o período do início do golpe militar em 64 até o período das diretas já em 84.
E durante essas 3 décadas ele conta a história dessas crianças. Então, o espetáculo começa com os atores enquanto crianças e passando pela fase de adolescente até chegar à fase adulta, nesse período onde acontecem as diretas já, com enfoque no cenário político da época. Então todas as cenas e todo o texto tem reflexos de como que era o processo político da época, né? Seja ele da ditadura militar, na vida dessas famílias. Então tinham famílias que eram mais abastadas, tinham mais grana, mas também tinham famílias que era a família mais pobre, que não tinha condição, e como que essas famílias passam durante todo esse período até chegar à década de 80. E foi uma experiência assim, muito rica, muito enriquecedora e muito importante de eu ter passado por ela, porque justamente pelo momento que o Brasil passava, por essa eleição, por essa disputa tão grande de classes, por essa disputa de ideologias tão grande que a gente passou no ano passado. E foi muito interessante conduzir esse espetáculo e ver qual o reflexo que ele traria no dia da sua estreia. E a estreia foi justamente numa segunda-feira, um dia após o segundo turno das eleições, quando o atual presidente venceu. E era impossível a gente não estar muito emocionado e muito abalado com a situação que a gente estava passando e com essa estreia nessa data. E o desafio muito grande de diretor, meu como diretor e de equipe, de entregar um espetáculo bem feito, que era um trabalho de conclusão de curso desses alunos, sem que essas emoções interferissem tanto na atuação e ao mesmo tempo que essa emoção trouxesse uma carga positiva para o espetáculo. Então foi muito desafiador, porque eu até falei com os meninos, com os atores, eram corpos negros, LGBTs, femininos e em sua maioria de resistência e de pessoas que precisavam naquele momento colocar aquele espetáculo em um dia tão difícil. E gerou uma catarse muito forte, muito emocionante no teatro no dia da estreia. Porque muita gente que estava lá estava com um nó na garganta, estava engasgado pela situação e pôde ver o reflexo dessa ditadura e como que foi forte ter uma pessoa, um personagem que simplesmente desaparecia no decorrer do espetáculo e justamente traz esse nome, Bailei na Curva, porque eles não têm explicação porque que acontece com esse personagem. É aquilo que muitas pessoas tiveram durante esse período da ditadura. Desapareciam, eram exilados, morriam, bailavam na curva. Então assim, o que aconteceu com fulano? Ele bailou na curva, ele sumiu. E as pessoas saem com essa pulga atrás da orelha dessa dificuldade, desse nó na garganta, de como que foi um período difícil. Então assim, para mim foi muito importante conduzir esse trabalho. Eu agradeço a Mariana por ter me convidado para ser colaborador dela e ter tido essa experiência. E eu acho que o público que pôde assistir, no período que assistiu, foi muito impactante, foi muito forte. O teatro, ele serviu para abrir mais o diálogo com a política, principalmente, e a sociedade. Você acha que na peça Bailei na Curva, como foi a recepção do público em relação à questão política, principalmente, e já que ela fala de contextos históricos, refletiu muito na atualidade? Eu acho que principalmente todo teatro é político, né? Assim como todas as nossas ações humanas são políticas. E mais ainda no teatro, no sentido de que aquilo que a gente faz sempre tem um viés e não uma ideologia partidária, mas sim política, daquilo de mostrar aquilo que a gente quer e a que a gente veio, dentro de toda a história do teatro, né? Isso é um pensamento comum. Eu acho que é aquilo que eu falei mesmo. O reflexo de como que as pessoas saíram do teatro naquele dia e de quão forte foi essa cutucada que a gente deu, mostrou como que é a importância desse teatro político e como que todo teatro é político. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que eu já até tinha respondido
quando eu falei do espetáculo. Como todas as nossas atividades, como toda a nossa encenação e como todo teatro, eu acredito que seja político, contar dessa forma foi só mais uma prova de que a gente, tendo esse relato histórico e essa força, a gente conseguiu colocar nas caras das pessoas aquilo que poderia vir a ser esse tempo atual que a gente vive, e como que essas questões são importantes serem debatidas, principalmente pelo teatro. Com certeza. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Voltamos com você aí, Felipe. Obrigado, Dilson. E você de casa pode nos ajudar, podendo ligar para participar do programa conosco. Seguindo o nosso tema, né, vamos falar com um outro convidado aqui, que é o Marcos Vinícius. Já nos apresentamos, né, Marcos? Marcos, a partir de qual momento da história o teatro começou a refletir os pensamentos e as angústias da sociedade no cotidiano? Então, Felipe, creio eu que desde o seu surgimento, o teatro surgiu a partir do momento que as pessoas começaram a habitar a cidade. O novo tipo de convívio gerou uma relação social e o teatro surgiu, creio eu, para colocar essas questões em prática, entende? Portanto, o teatro surgiu exatamente para refletir as angústias e os pensamentos da sociedade, para que as pessoas expressassem seus sentimentos, suas angústias. Obrigado, Marcos. Estamos com uma internauta para poder falar com a gente hoje sobre o nosso tema. Oi, com quem eu falo? Oi, eu sou a Brenda. Oi, Brenda. De onde você fala? Sim, sou de Diamantina mesmo. Sim. E o que você está achando do nosso tema hoje? Então, eu acho que mesmo o teatro, que não tem uma proposta revolucionária, o teatro tem uma parcela significativa na virada política. Tanto para contar a história, tanto para mudar o futuro, né? Obrigado pela sua participação, Brenda. Continue nos assistindo. Agora, para dar prosseguimento ao nosso programa, vamos falar com a nossa próxima convidada, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem. Fernanda, após 50 anos de golpe militar, qual é a herança que o teatro deixou para nós nesse período? Obrigada pela palavra, Felipe. Então, o teatro continua sendo um instrumento de reflexão e luta política, né? Apesar de ter sofrido censura violenta da ditadura militar. Continua sendo também, como sempre foi, uma atividade de entretenimento. Configura-se, sem dúvida, que o teatro de hoje é diferente a ser realizado há 50 anos atrás, porque, sem dúvidas, a sociedade brasileira é muito diferente há 50 anos atrás. Sim, muito obrigado, Fernanda, pela sua contribuição. Letícia, Marcos, Fernanda, sou muito grato pela grande e rica contribuição que vocês nos deram aqui hoje, tá? Então, pessoal de casa, agradeço também a sua audiência. Sabemos que teatro e política têm tudo a ver. E hoje aprendemos isso com os nossos convidados. Você fique por dentro dos nossos programas. Agradeço sua participação. Tchau!